Fala, crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, Provérbios, capítulo de número 30. Nós temos aqui as palavras de Agur, dos trechos do texto de Provérbios que não foi escrito ali por Salomão. Quero ler com vocês os versículos de 11 a 14, diz assim: Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma geração que apura os seus próprios olhos e, ainda assim, não é lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e seus dentes da mandíbula como facas para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. Impressionante como um texto escrito há milhares de anos atrás pode ser tão atual, porque a poderosa palavra de Deus é mais atual que o jornal de amanhã. Então, quando a gente se depara com esse texto, ele serve para a gente hoje. Certamente vivemos uma geração que amaldiçoa a pai e mãe. Isso aqui não está generalizando, mas certamente existem pessoas que, em vez de honrar pai e mãe, começam a questionar, mas que tipo de pai, que tipo de mãe deve ser honrada? Há uma geração que apura aos seus próprios olhos. Isso é muito interessante. Isso aqui tem a ver com justiça própria, com autojustificação, com argumentação interior. Sabe aquele camarada que diz assim: não, mas para que estar dentro da igreja? Para estar caminhando dentro da igreja de acordo com isso, de acordo com aquilo? Eu prefiro estar aqui fora. Para que estar dentro da igreja se olha só o que fazem dentro da igreja? Enfim, as pessoas buscam pegar ali supostamente o testemunho, ou o falso testemunho, ou o péssimo testemunho de alguns poucos, ou que sejam muitos crentes que têm andado não de acordo com a vontade e a poderosa palavra de Deus, e se utilizar daquilo para justificarem os seus atos pecaminosos. Então elas são puras aos seus próprios olhos, porém certamente não estão lavadas das suas imundícias. São pessoas que se auto-justificam e que querem argumentar as suas falhas em detrimento da falha ou do erro do outro. Certamente conhecemos pessoas assim. Há uma geração cujos olhos são altivos, pálpebras levantadas, pessoas soberbas, arrogantes, jactantes, insuportáveis no seu modo de conviver, pessoas que olham para os outros de cima para baixo, pessoas que enxergam o outro como qualquer, pessoas que querem determinar o convívio, determinar de repente a bênção de Deus sobre a vida de algumas outras pessoas com base nas suas próprias justiças. Certamente o mundo ainda tem pessoas desse jeito. Uma geração cujos dentes são como espadas. Ele está falando aqui da questão da fala, da palavra. Pessoas que estão prontas para se utilizar da boca, não para abençoar, mas para devorar. Então são dentes como espadas e os dentes da mandíbula como facas. E como espadas e como facas, eles devoram os pobres e os necessitados. Eles devoram os pobres e os necessitados, em vez de olhar por eles, em vez de olhar para eles. Por que tudo isso acontece? Por que tudo isso acontecia milhares de anos atrás? Por que tudo isso continua acontecendo? Versículos 4 e 5 desse mesmo capítulo 30 de Provérbios diz: Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se pode dizer? Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para aqueles que põem sua confiança nele. Porque tudo isso acontece, a palavra de Deus continua dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Por que tudo isso acontece? Porque quem devia ser sal não está sendo. Quem devia ser luz não está sendo. Porque a palavra de Deus, que é pura e é escudo para aqueles que põem nela a sua confiança, na palavra, que põe nele, ou seja, em Deus a sua confiança, não estão colocando. Por não colocarmos a confiança em Deus, por não nos utilizarmos da palavra dele como base para as nossas escolhas, decisões, caminhada, enfim, destino, futuro, muitas das vezes optamos pelo péssimo caminho. Então, em vez de honrarmos pai e mãe, amaldiçoamos. Em vez de entendermos que somos humildes
pequenos, que devemos ter um coração contrito diante de Deus, nos achamos altivos, soberbos, achamos que temos controle de alguma coisa. E por nos afastarmos dessa palavra, desse amor, muitas das vezes somos puros aos nossos próprios olhos. Muitas das vezes temos muita dificuldade de entendermos o pecado do outro, pura e simplesmente porque ele peca diferente de nós. Que o Senhor tenha misericórdia da sua, da minha, da nossa vida, e que a graça dele nos alcance a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.